Inácio Martins completou hoje, quarta-feira, dia 25, 60 anos de história como município. Mas esse processo histórico se iniciou há muito mais tempo. Para falarmos em colonização, falarmos em povoamento, é preciso nós fazermos uma retrospectiva na história e no tempo, onde, no início do século XIX, o imperador Dom Pedro II criou um incentivo para que as famílias, especialmente europeias, viessem colonizar e povoar o país. E especialmente a partir da segunda metade do século XIX, quando, tentando-se colonizar o sul do país, o então imperador Dom Pedro II colocou alguns espaços, alguns territórios para que esses colonizadores viessem explorar esses territórios. E o município de Inácio Martins, até então parte do município de Guarapuava, foi ofertado a vários colonizadores, entre eles os europeus que estavam na região de Cerro Azul, próximo a Curitiba, os quais receberam do imperador Magleba de terra e vieram aqui para o sul para colonizar esta região, especialmente os campos de Guarapuava. Quando então vieram para conhecer a região, se encantaram com o espaço, na época que eles mesmos denominaram de Boa Vista, essa região que hoje é a comunidade Stresser. E ali criaram um pequeno povoado com algumas famílias mais tradicionais, especialmente as famílias Stresser e Schleder. E ali então criaram-se as primeiras, ou construíram-se as primeiras casas, as primeiras construções e os primeiros desmatamentos. Mas foi na década de 60 que o então distrito Guarapuavinha deixa de fazer parte do município de Guarapuava e tem sua emancipação política decretada. Primeiro, na região onde hoje a comunidade Stresser deu o nome de Boa Vista. Depois passou a toda a região chamar-se Guarapuavinha, em homenagem a Guarapuava, que a comunidade pertencia. E somente na década de 60, quando houve a emancipação política, passou-se a chamar Ignácio Martins. Lembrando que, como o município cresceu bastante nesse período, especialmente por causa da linha férrea e, ao mesmo tempo, as serrarias que deram trabalho ao pessoal que vinha aqui na região para explorar a madeira e também a erva mate, deu-se o nome do município de Inácio Martins, de Ignácio Martins, onde criou-se o município de Inácio Martins em 25 de julho de 1960, e emancipação, mas somente foi reconhecido como município no dia 25 de novembro de 1961, quando tivemos a posse do primeiro prefeito eleito. Cabe destacar que, durante esse período, quando Inácio Martins passa a ser município, em 1960, em julho de 60, nós tivemos como prefeito provisório o vereador conhecido como Nenê Caldas, ou Valdomiro Ferreira Caldas. Esse vereador pertencia ao município de Guarapuava, mas também ele fazia parte da comunidade de São Domingos, que faz parte do município de Inácio Martins. E aí, quando foi eleito o primeiro prefeito, o senhor Aragão de Matos Leão, pela UDN, União Democrática Nacional, e reconheceu-se como município no dia 25 de novembro de 1960, ele toma posse como primeiro prefeito da nossa cidade, Inácio Martins. E daí foi mandado um processo para a Assembleia Legislativa, a qual suprimiu o G do Ignácio Martins, que era homenagem ao engenheiro da Estrada de Ferro, passando a chamar-se Inácio Martins. O município é o mais alto do estado do Paraná e um dos mais frios. Isso se deve às características que possui. O município de Inácio Martins está localizado no topo, bem na Serra da Esperança, na Serra Geral Centro-Sul do Paraná, na região sul do Brasil, entre os municípios de Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Pinhão, Guarapuava. Essa é a localização do município de Inácio Martins, na região sul do Brasil. O território de Inácio Martins é bem particular se a gente observar os municípios próximos, né? Já que a gente está bem no topo da Serra da Esperança. Ele está localizado no Terceiro Planalto Paranaense e é constituído por terrenos de origem sedimentar, constituídos durante a final da Era Mesozoica e início da Era Cenozoica, certo? E esses terrenos, eles datam mais ou menos de 100 a 200 milhões de anos.
Se a gente for ver em relação à idade da Terra, eles são relativamente jovens. Grande parte do Terçoplanalto é formado por rochas do grupo São Bento, do período Jurássico e Cretáceo. E essas rochas, elas são formadas principalmente por arenito e basalto. É um município do Centro-Sul, né, Kleber, como a gente já comentou, com as seguintes coordenadas geográficas. Tem de latitude 25 graus, 34 minutos e 15 segundos sul. E longitude 51 graus, 4 minutos e 44 segundos oeste. Ou seja, está localizado totalmente abaixo da linha do Equador e totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. E a região sul do Brasil inteira está abaixo do Trópico de Capricórnio. Isso dá origem ao clima subtropical que nós temos aqui na região sul. Inácio Martins está numa altitude de aproximadamente 1.200 metros, o que faz com que o clima, o subclima da nossa região seja diferente dos municípios próximos, tipo Irati, por exemplo, né? Porque nós temos uma altitude diferente de Irati, bem mais elevada, dá uma diferença de quase 400 metros em 50 quilômetros de distância. Então é isso que faz Inácio Martins ter esse ar mais fresco, ventos o tempo todo. Mas a questão do clima é determinada pela localização no globo. Então a gente tem esse clima subtropical do tipo temperado porque estamos abaixo do Trópico de Capricórnio, como os outros municípios da região sul também. Mas é essa altitude que diferencia Inácio Martins dos municípios próximos. O clima subtropical, como a gente já falou, conforme a classificação de Köppen, né, que é quem classifica, ou quem já classificou o clima no Brasil, é do tipo CFB, com verões frescos, ocorrência de geadas, né? Essas geadas são bem intensas até no inverno, então a altitude também faz com que determine essas geadas no inverno. E a gente tem muito mais geadas aqui na nossa região do que nos municípios próximos. E estação seca nós não temos definida. Então, o clima, na verdade, ele leva 30 anos para ser estabelecido numa região. Então, essas mudanças que ocorrem assim, de um ano para o outro, elas não são consideradas, no geral, no clima. Mas é o clima subtropical que nós temos aqui. Além disso, é um município que mantém a natureza preservada. Nós temos aqui recursos naturais bem preservados. Em relação aos rios, por exemplo, né? Os nossos rios têm águas limpas, não são águas poluídas e são do tipo perene, são aqueles rios que não secam nunca. E eles correm de leste para oeste, ou seja, para o interior do continente. A maioria dos rios aqui no sul do Brasil fazem esse trajeto, correm de leste para oeste. E os rios aqui de Inácio, eles fazem parte da subbacia do Rio Iguaçu, que faz parte da bacia do Rio Paraná. Então ele vai desaguar no Atlântico, mas lá embaixo, para baixo do Uruguai. Poderia, né, desaguar no Atlântico aqui no sentido leste, mas tem a Serra do Mar que é um impeditivo para isso. Então eles correm, a maioria dos rios do Paraná correm para o interior mesmo. Então, em relação à vegetação, né, de Inácio Martins, que ela é bem preservada, a vegetação nativa, por conta de a gente fazer parte da APA, da Serra da Esperança também, né, que é a área de preservação ambiental. Então, a gente ainda mantém muitas florestas, certo? E essa vegetação é do tipo ombrófila mista, com chuvas intensas e constantes, tem chuva o ano inteiro. Isso que desenvolve esse tipo de floresta aqui na nossa região. É a chamada mata de araucárias, onde se desenvolve várias espécies, não só o pinheiro, né? Então, a espécie principal do extrato é o pinheiro, mas aí vai vir outras subespécies que a gente chama dentro dessa mata. Seria o pinheiro bravo, o xaxim, a jabuticaba, água virova e outros, canela e outros tipos de vegetação que a gente encontra aí. Os solos aqui da nossa região são formados principalmente por arenito e basalto. Há quem considere esses solos pobres, né, em fertilidade, e realmente são. Se você for ver para a agricultura, eles são solos relativamente pobres. Mas para o desenvolvimento da floresta nativa que nós temos aqui, eles são muito bons. Então é pobre, mas em que sentido, né? Hoje em dia as florestas nativas, elas não são quase consideradas economicamente, né? Porque a pessoa não pode explorar, praticamente não pode. Então, o solo tem valor se ele pode ser utilizado comercialmente, ou seja, para a agricultura. E na nossa região, o solo realmente, arenito e basalto, não favorece para a agricultura. Inácio Martins está localizado na região centro-sul do estado e é um município com uma grande faixa territorial. Então, o município de Inácio Martins está dividido assim, são 936 quilômetros quadrados, o município inteiro. Desses 936 quilômetros, 932 são as comunidades rurais. Então, a maior parte do município é formado por comunidades rurais. Só 4 quilômetros quadrados é área urbana. E essas comunidades rurais são em número de 48. Então, as comunidades rurais, ou seja, o interior do município é muito grande, né? E a área urbana é bem menor.
Aí nós temos em torno de 8 bairros aqui na cidade, bairros e vilas, né? Segundo o IBGE, a população atual do município está estimada em 11.121 moradores, divididos na cidade e no interior, que vivem dia após dia em processo de transformação. Hoje nós temos empresas e também muitos latifúndios ou pessoas proprietárias que têm grande quantidade de terras, que tem o plantio principalmente do pinos, que é uma das madeiras mais exploradas pelas empresas aqui no município, bem como a subsistência, onde o pequeno agricultor hoje, que tem seu sítio, ele vive da exploração da erva mate. Então a base hoje de sustento do município é o extrativismo da madeira pelas empresas, assim como também o pequeno produtor com a erva mate. É importante destacar que está se havendo uma consciência de um pouco de mudança no município, especialmente ao pessoal que tem mais terrenos, pode-se chamar-se assim, onde estão arrendando para que empresas de fora, principalmente, venham fazer a destoca, plantio da soja e ali também tem um espaço melhor de exploração. Sempre em ascensão, né? Sempre a demanda ela é crescente e a nossa oferta tem que estar atendendo aos anseios da nossa população. E hoje a gente está dessa forma. Organizamos tudo o município, temos a oferta de serviço em todas as áreas. Na área educacional, claro que a pandemia ela atrapalhou um pouco, mas a nossa saúde ela está muito bem qualificada, a nossa assistência social ela está muito bem conduzida, atendendo as pessoas na vulnerabilidade social. Temos uma demanda grande ainda habitacional, estamos correndo atrás. Temos oferta de empregos hoje crescente no nosso município pela instalação das novas empresas e as nossas estradas rurais hoje com todos os equipamentos em ordem, a gente está ofertando também as estradas de melhores qualidades. Para o prefeito Júnior Benato, o município vive nos últimos anos momentos de modernização. Embora seja 8 anos de mandato, mas ele teve uma interrupção. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma continuidade do trabalho. Vou ter nesse momento. Nós começamos um trabalho lá em 2009, 2012 de modernização de toda a estrutura da prefeitura, até inclusive dentro do coração da prefeitura, que é a prefeitura municipal. Uma prefeitura nova, um ambiente salutar de trabalho, profissionais que foram reenquadrados com o plano de cargos e salários. Isso foi a valorização do profissional. Profissional bem valorizado, profissional que vai atender com profissionalismo toda a demanda da nossa população. E agora eu tenho a oportunidade de ter um segundo mandato seguido. Se eu conseguir ajeitar a casa, com certeza, com a casa em ordem, vai ser um mandato muito melhor do que o mandato anterior, com muito mais experiência, com muito mais conhecimento e com muito mais obras para o município de Inácio. Inácio sai de um patamar que é de uma estagnação para o crescimento, seu desenvolvimento. Isso que eu tenho o maior orgulho de estar neste mandato com a reeleição, que com certeza vai nortear o nosso município estar em destaque, como já aconteceu na nossa região, tendo sido eleito o prefeito entre os 20 melhores do estado do Paraná. Para a atual administração, trabalhar para oferecer habitação de qualidade e emprego para os martinenses são alguns dos objetivos. Atender o anseio da nossa população na melhoria da qualidade de vida. Como já falei, nosso déficit habitacional é muito grande. Hoje eu acredito que seja em torno de umas 300 habitações que deveríamos construir para aquelas pessoas que mais precisam. Mas o desafio maior é a geração de emprego. Esse seria a minha maior batalha em cima de atrair empresas aqui para o município. Claro que a gente tem que ter infraestrutura, o município ser parceiro da iniciativa privada, das empresas que querem se instalar. O município ser um município promissor, com infraestrutura urbana dentro desse município, com esgotamento sanitário em altos índices percentuais. Isso o empresário, quando vem fazer a aplicação do recurso, ele realmente vê os índices que o município alcança, os números que o município alcança na coleta de dados do IPARDES, do IBGE, em todos os indicativos. E é isso que a gente quer ter, indicativos altos, IDH alto, para que o município também
possa acolher as empresas. Então, a geração de emprego neste novo mandato, 60 anos do município de Inácio Martins, vai ser o maior desafio para o futuro do nosso município. Além disso, aproveitar as belezas naturais para a geração de renda através do turismo. O turismo é a maior empresa do mundo. A geração de emprego está baseada nisso aí. Temos potencial altíssimo no nosso município. Podemos ser a cidade serrana do estado do Paraná. Para isso, nós precisamos ter qualificação em atendimento ao nosso turista. Ter hotelaria que atenda as pessoas que vêm para esse município, o nosso turista. E com certeza a gente está apostando nisso aí. Na construção do nosso mirante, o tão sonhado mirante, que inclusive está no nosso plano de governo, já esteve no plano de governo passado, renovamos a proposta para o próximo mandato. Se a gente conseguir fazer essa potencialidade ser desenvolvida no nosso município, o turista com certeza terá um município acolhedor para que receba eles. Nós tivemos hoje um progresso no município de Inácio Martins, onde pode-se dizer que nós somos autossustentáveis, onde nós temos a produção, temos o comércio e automaticamente o povo aqui está bem abastecido. Apesar de que grande parte das pessoas ainda saem para os municípios vizinhos fazer essa relação comercial, mas o município hoje está bem abastecido. Comparando-se com outros municípios da região, nós temos uma competitividade, igualdade entre o município de Inácio Martins com os demais. Mas Inácio Martins hoje pode se considerar como uma cidade igual às demais da região. Eu já fui o prefeito do cinquentenário, dos 50 anos do município de Inácio, que é um marco. Agora sou o prefeito nos 60 anos de idade do município de Inácio. O município ele é promissor. Essa é a minha mensagem. Acreditem no nosso município, que ele tem muito a desenvolver e juntos nós vamos desenvolver um município muito mais. Parabéns, Inácio Martins.